Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adriano Aparecido de Oliveira, professor responsável pela disciplina de Teorias da Administração. Estou junto aqui com o professor Manuel para responder algumas perguntas que não foram respondidas durante a segunda e durante a terceira aula ao vivo. Então, separamos esse momento aqui para que você não fique com dúvidas na disciplina de Teorias da Administração. Então, vamos lá, professor Manuel, quais são as dúvidas dos alunos? Vamos lá, a primeira é do Bruno, do Polo de Curitiba. Ele pergunta: pelo que eu entendi na leitura da unidade 2, as práticas da administração científicas criadas por Taylor criaram condições propícias para a alienação do trabalhador, uma vez que aumentavam excessivamente o processo de especialização e divisão do trabalho. É correto afirmar isso? Foi uma das principais críticas, né? Se você pegar alguns teóricos posteriores ali a Taylor, eles vão dizer o seguinte, quando você dá ênfase em uma única atividade, você não está dando chance desse operário, desse funcionário, ele aprender coisas novas. Então ele vai ficar a vida inteira executando uma atividade daquela mesma maneira. E olhando para o ambiente das empresas hoje, o que você pensa para a sua vida profissional? Você não quer um cargo melhor, aumentar o seu salário, você não quer subir na sua carreira profissional? Então, se você ficar a vida inteira apertando parafuso, você vai ser simplesmente um operário a vida inteira apertando parafuso sem qualquer projeção de crescimento profissional. Então, sim, parte do pressuposto que essa foi uma das principais críticas à teoria da administração científica. Vamos lá, Priscila do Polo de Florianópolis. Existe uma linha de raciocínio que podemos seguir para entender melhor o que diz Silva, Maximiano e Robbins, entre outros, se cada um segue um conceito diferente como administração organizacional, operacional ou administrativa? Não, ali nós temos diversos autores da administração Robbins, Maximiano, que eles se debruçam a estudar então o comportamento das organizações. Nas suas obras, os principais livros deles, cada um direciona para uma área em que eles atuam. Por exemplo, Maximiano, ele fala muito de planejamento, organização, direção e controle. Então, cada autor ele vai direcionar para uma área específica, mas relacionando as teorias da administração, todos eles falam praticamente a mesma coisa, porque a teoria é a mesma. Então, o que muda é a ênfase em cada uma das obras. Então, cada um direciona para a sua área de pesquisa enquanto ali pesquisador. Perfeito. Alberto do Polo de Itajaí, Santa Catarina. Gostaria de saber a opinião do professor em relação às tecnologias nas empresas hoje, pois acredito que as redes sociais e principalmente o WhatsApp atrapalham a produção. Olha, depende do tipo de organização. Então, obviamente, quando se fala em organização de produção em massa, não deve ser permitido que o funcionário utilize o WhatsApp ali, porque não pode parar uma máquina para ficar respondendo no WhatsApp. Agora, existem outras empresas que comercializam produtos e serviços nos quais os vendedores precisam trocar informações em tempo real, que daí sim essa ferramenta ela ajuda muito na disseminação da informação. Então, depende muito das características da empresa. Aqui na Unicesumar mesmo nós temos grupo de professores que acabam se comunicando através do WhatsApp, é uma forma rápida e eficiente e de certa forma não atrapalha o ambiente das atividades desses profissionais. Agora você precisa analisar a tarefa exercida pela empresa e se isso impacta de alguma maneira na atividade desta organização. Por exemplo, uma máquina não pode ficar parada para você responder no WhatsApp, Vamos lá, a próxima é do Deison Sampaio, de Novo Cruzeiro. Ele pergunta por que a superespecialização do operário é vista como algo ruim na administração científica. Porque você vai saber fazer exatamente uma única coisa ao longo da sua vida. E nós, enquanto pessoas, nós precisamos aprender um pouco de cada área, para que você possa, inclusive, se achar na sua vida profissional. De repente você começa em uma área, trabalhando, por exemplo, na área comercial. Na área comercial você lida um pouco com o aspecto financeiro, formação de preços, e você se identifica muito com a área financeira. Então você abre a possibilidade para que você possa, inclusive, atuar em uma outra área da organização. Se você ficar a vida inteira somente executando uma função, essa possibilidade não vai existir. Então, essa super especialização, ela impede a progressão na carreira do profissional. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, professora Michele, de Buritis, ela pergunta onde que ela pode identificar a atuação da administração científica hoje em dia. Em qualquer indústria que você visitar, onde há um processo produtivo, onde há a especialização do funcionário, repetindo um padrão, repetindo atividades, a administração científica está lá exposta.
pega, por exemplo, uma indústria de calçados. Nós temos um processo que envolve uma sequência de maquinários, um layout da fábrica, no qual segue um processo de trabalho de montagem desses calçados. Ali a administração científica ela está bem clara. Por quê? Tem uma certa repetição dos padrões, até para que se possa aumentar a eficiência do processo. A grande diferença é porque se dá hoje em relação àquele tempo, lá em 1903, quando a teoria da administração científica foi elaborada, é que hoje o processo ele está mais flexível. Antes não. E antigamente as pessoas trabalhavam em função daquele conceito que nós chamamos de homos econômicos, né? Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Em função até do desenvolvimento da teoria das relações humanas, isso não é um conceito muito bem aceito pelas empresas, porque chega um momento que você precisa parar, descansar, enfim. Então, existe e é aplicado ainda hoje nas organizações, entretanto, a ênfase e a forma de fazer, ela mudou um pouco, tem um pouco mais de flexibilidade. Vamos lá. Aproveitando até o gancho do que você acabou de explicar, professor, o aluno Ederson, do Polo de Três Lagoas, pede para você comentar o seguinte. Ele diz que antigamente os trabalhadores trabalhavam mais e ganhavam mais, só que hoje em dia se trabalha menos e tem que produzir o mesmo tanto ou até mais. Ele pergunta se é correto afirmar isso. Olha, hoje nós temos um suporte da tecnologia da informação e também da tecnologia em termos de recursos que nos ajudam a tornar o sistema mais eficiente e também mais eficaz. Então não é necessário, por exemplo, como na linha de produção de Ford, onde se demorava, por exemplo, 14 horas para montar um automóvel, hoje já não é necessário mais essa quantidade de tempo para simplesmente montar um automóvel. Com pouco mais de 1 minuto, um automóvel ele entra e sai da linha de produção. Então, graças à evolução da tecnologia da informação e os recursos que está à disposição da empresa, tá? Não é necessário também se desprender aí dessa quantidade de horas trabalhadas. Além do mais, nós temos regulamentações impostas pelo governo, pelo sindicato, que precisam ser obedecidas em função das convenções coletivas. Tá? Então, em função disso, se cria turnos diferentes, né? Então, turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, considerando a carga horária de trabalho do funcionário. Então, de certa forma, isso mudou bastante ao longo dos anos. Vamos lá. O Antônio, do Polo de Trairi, ele pergunta o que Taylor quis dizer sobre a racionalização e controle da atividade humana. Porque até então, ali no finalzinho do século XIX, as indústrias elas não tinham um processo bem definido de como executar as tarefas. E quando a gente fala em racionalização, significa que é atuar de forma racional. Então não é possível dar liberdade para que uma pessoa exerça as atividades dentro da empresa da maneira com que ela bem quiser, da maneira com que ela desejar. É preciso dizer para essa pessoa, existe uma forma de se exercer essas atividades de forma organizada que vai aumentar a eficiência do processo. Então, antes ficava nas mãos dos funcionários a forma com que ele deveria desempenhar as suas tarefas. A partir de então, não. Era realizado um estudo e a partir desse estudo colocava para o colaborador, você precisa executar essas tarefas desta determinada maneira. Vamos lá. Próxima é do Thales José, do Polo de Louisiana. Ele pergunta quais são os maiores erros dos administradores que não dão certo no mercado de trabalho. Falta de planejamento. Planejamento é uma ferramenta fundamental para qualquer tipo de organização, independentemente do tamanho. Então, como diz aquela velha máxima, né? Para quem não sabe para qual caminho vai, né? Qualquer caminho serve. E quando se fala em planejamento, é antecipar uma série de tendências que impactam diretamente as atividades da empresa. E assim você sabe exatamente quais resultados você vai colher em função do planejamento. Então, planejamento é a palavra-chave. O administrador ou gestor que não trabalhar de forma planejada, sim, ele vai ter muitas dificuldades no mercado. Próxima pergunta do Deison Sampaio, do Polo de Novo Cruzeiro. Ele pergunta os princípios defendidos nos estudos de Fayol, se eles são válidos hoje em dia. Sim, hoje basta você ver que as organizações elas estão divididas em estruturas, né? A ênfase da teoria administrativa estava nas estruturas. Então, você vê as organizações divididas em grandes áreas, como, por exemplo, a área de recursos humanos, a área de marketing, a área financeira, a área contábil, a área de segurança e a área administrativa, que é responsável por planejar, organizar, dirigir e
controlar. Então, é bem claro isso nas organizações, porque deu um sentido e dividiu muito bem as tarefas de acordo com a especialização de cada uma das áreas, mas de maneira que elas possam trabalhar em sintonia para alcançar o mesmo propósito. Hoje é difícil você ver uma organização onde as pessoas trabalham ao mesmo tempo na área de marketing, na área financeira, na área contábil, desempenhando todas as tarefas em sintonia. Não, é dividido em departamentos. Cada departamento tem o seu objetivo, mas o propósito é o mesmo da organização como um todo. Professor, a próxima pergunta é um complemento, né? Ele traz as outras teorias, é do Marcos Aurélio de Barreiras. As teorias e conceitos levantados, abordados ou criados por Taylor, Fayol e Ford nos dias de hoje, levando em consideração o apelo tecnológico atual, há possibilidade de serem criadas, levantadas ou abordadas novas teorias ou conceitos administrativos, substituindo ou complementando as teorias já existentes para sanar os problemas ou falhas das teorias mais antigas? Na verdade, sim. As novas teorias elas surgem justamente para responder a alguns questionamentos que as teorias anteriores não deram conta de responder. Então, é inclusive assunto da nossa quarta aula ao vivo, onde eu tratarei com vocês administração participativa, administração estratégica, administração por objetivos, que são tendências contemporâneas das organizações. São tendências atuais, mas que ainda utilizam conceitos lá de Taylor, de Fayol, mas com uma característica mais atual, até porque o mundo muda muito rápido, né? Então, hoje as mudanças acontecem e é necessário se adaptá-la a elas. Vamos lá. O Bruno do Nascimento, do Polo de Campo Mourão, diz o seguinte: professor, mesmo tendo uma evolução nas jornadas de trabalho, menor carga de horário e qualidade de trabalho melhor, por que, por exemplo, em países asiáticos ainda se tem uma cultura de trabalho exploratório e mesmo assim os países estão em crescimento constante, sendo até uma das maiores economias do mundo? Eu não digo o conceito de exploração. Existe sim no mundo alguns países como a China, que inclusive tem uma mão de obra muito barata, né? Então, em função disso, até você compra muitos produtos provenientes da China a um preço irrisório se comparado com o Brasil. Mas é uma questão cultural, uma questão econômica, uma questão pontual do país. Por exemplo, no Japão trabalha-se muito, a jornada de trabalho ela é muito, na indústria ela acaba sendo até maior em alguns ramos, algumas áreas do que no Brasil. Não que isto seja algo ruim, mas também há a questão da divisão de tarefas, a tecnologia que dá suporte para isso, então não acaba acontecendo aquele aspecto que nós chamamos de fadiga humana, ou pode acontecer também. Então depende muito dos países que você está mencionando. Por exemplo, a Alemanha mesmo é um dos países mais evoluídos do mundo e tem uma carga horária de trabalho reduzida. Então, há uma discussão também na União Europeia, ali, dos principais países como França, Espanha, também Inglaterra, eles estão discutindo essa questão da carga horária, porque eles também conseguem ser mais eficientes, mesmo trabalhando um período de tempo reduzido. Então, é uma questão que vai levar a uma discussão muito grande, porque nós precisamos observar as características do país, né? A questão cultural, de onde eles vieram, toda a sua trajetória de vida até então. Então, é difícil você generalizar e colocar todos esses países no mesmo pacote. Precisamos observar caso a caso, separadamente. Vamos lá. Cleidson Luiz, do Polo de Caruaru, ele pede para você responder qual foi a contribuição de Fayol para a administração. Fayol, ele, como eu já mencionei aqui, inclusive em uma das perguntas anteriores, ele deu ênfase nas estruturas. Então, ele conseguiu dividir uma empresa através de 6 grandes áreas, certo? Dividindo as empresas por departamentos e colocou a administração como uma função específica, com o objetivo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Com isso, as empresas conseguiram tornar o seu processo muito mais eficiente e eficaz. Aqueles 2 conceitos que nós aprendemos lá na primeira aula ao vivo, que é um conceito muito atual pensando nas organizações hoje. Vamos lá. José Roberto, do Polo de São Vicente, ele pergunta se atualmente poderíamos comparar a teoria da burocracia com compliance. Com compliance, então, depende.
Existem alguns aspectos ali que possuem características parecidas, outras não. São situações diferentes, são autores com uma abordagem diferente em períodos diferentes. Então, não dá para correlacionar. Uma coisa, ela pode estar próxima, mas não quer dizer que é a mesma situação. Vamos lá. Alana Lima, do Polo de Buritis. Em relação a uma organização, quando eu detecto que está existindo excesso, como eu detecto que está existindo excesso de burocracia? Bom, quando você precisa tomar uma decisão e você não tem liberdade para tomar a decisão de tal forma com que essa decisão venha a ser algo benéfico para a empresa. Então, basta você olhar as organizações públicas, né, no qual existe um manual a ser seguido e você não tem liberdade para implementar mudanças. E quando a gente fala em 2018, como não é possível implementar mudanças? Muitas vezes a gente está exercendo uma tarefa e surge uma coisa nova naquele momento e a gente precisa se adaptar muito rápido às mudanças. E quando você não tem essa flexibilidade, você torna a empresa que nós chamamos de burocrática, né? Ou empresa engessada. Pensando hoje, onde a economia muda muito rápido, a tecnologia influencia diretamente as organizações, não tem como você tornar o sistema engessado. Por exemplo, hoje nós dependemos muito da tecnologia. A tecnologia está presente no nosso dia a dia. E se a tecnologia falhar, o que você pode fazer? Você precisa ter um plano B ou a liberdade ali de pensar numa solução de forma rápida e eficiente. Professor, seguindo essa linha de raciocínio, a Sabrina, do Polo de Itabira, ela gostaria de saber sobre as disfunções da burocracia. As disfunções da burocracia, né? Então, é o seguinte, a burocracia, ela acaba tornando a empresa ela muito engessada, muito morosa, ela acaba também tendo um resultado muito parecido com o Taylor, lá com a super especialização do funcionário. Então, é algo assim, quando você pensa em burocracia, você tem que seguir os manuais, então não é possível você se adaptar muito rápido às mudanças. E quando você depende de uma outra pessoa para tomar a decisão, você precisa ir até essa pessoa, conversar, isso demora e demanda tempo. Você não tendo essa liberdade para tomar decisões, isso impacta muito negativamente falando nas organizações. Então, o funcionário ele tem que ter certa flexibilidade, a liderança ela tem que ser uma liderança participativa, precisa ser um ambiente mais harmônico, até para que os funcionários trabalhem mais satisfeitos. Então, as funções da burocracia, ela segue mais ou menos num caminho no qual ela critica a teoria da burocracia, dizendo que a teoria da burocracia veio para resolver, mas não resolve todos os problemas da empresa, considerando que é necessário se adaptar às mudanças. Professor Wilderlan Monteiro, do Polo de Primavera do Leste, ele pergunta se um bom administrador ele deve saber de tudo o que acontece em uma empresa. Olha, assim, na medida com que a empresa cresce, é necessário você delegar responsabilidades. Obviamente que hoje nós temos a tecnologia da informação por meio dos sistemas, que você consegue emitir um relatório e acompanhar tudo o que está acontecendo na sua empresa praticamente em tempo real. Agora, não dá para atuar em todas as frentes, você precisa dividir responsabilidades com outras pessoas e você precisa cobrar essas pessoas em função da sua atuação. Agora, não dá para dizer que o administrador ele tem que controlar todas as áreas da empresa, mas ele precisa conhecer. Hoje a tecnologia ela ajuda o administrador a controlar isso, inclusive à distância, né? Não precisa mais estar presente para ter esse tipo de controle. O sistema emite um relatório, ele já traz todas as informações detalhadas em tempo, local, pessoa, acesso, logo, enfim, todas as informações estão ali para o administrador tomar a decisão, independentemente se ele está naquele departamento ou não naquele momento. Sobre outra pergunta da Sabrina, lá do Polo de Itabira, ela pergunta se você acredita que as empresas hoje em dia aplicam de forma correta as teorias administrativas e o PODC. Sim, muitas organizações aplicam, principalmente porque hoje há uma profissionalização das empresas, né? Antigamente tinha aquele ambiente muito familiar, paternalista, hoje não, se cobra uma atuação mais profissional dos gestores, dos administradores, e isso se dá muito em função do acesso à educação, porque a educação ela está muito mais acessível à população. Então basta você observar ao seu lado que você vai identificar uma série de amigos e colegas que também estão cursando algum curso de nível superior. E isso se dá em função da necessidade de profissionalização das empresas. Então, sim, a boa parte das empresas
elas planejam suas atividades, até porque se elas não planejarem, elas estão fora do mercado. Professora Francineide de Salvador, ela pergunta se seria o ideal que as empresas utilizassem um pouquinho de cada teoria. Ah, sim, elas acabam utilizando, né? Por exemplo, lá na teoria da administração científica, a divisão de tarefas, né? Especialização dos funcionários, obviamente com uma conotação mais atual, né? Tendo uma flexibilidade maior. Na teoria administrativa, utiliza muitas estruturas. Na burocracia, a normatização dos processos, né? Porque precisa, sim, ter normas e processos para dizer como executar aquelas atividades. A teoria das relações humanas preocupada ali com o comportamento humano, e as teorias atuais aí, a teoria da administração por objetivo, estratégica, todas elas de alguma maneira elas estão atuando ali ou estão internalizadas no ambiente das organizações. Professor, você já explicou muito bem sobre a burocracia aqui para os alunos, mas o Gerlânio, do Polo de Pacajus, ele pergunta se a burocracia pode acabar limitando ações inovadoras dos funcionários. Sim, quando você tem um excesso de normatização, então significa que aquele funcionário tem que executar somente a tarefa, executar a tarefa somente daquela maneira que está exposto ali no manual. Então, de certa forma, você cria uma barreira limitadora, certo? Vamos lá. A Bianca, do Polo de Gaspar, pergunta se a teoria X se encaixaria na administração científica. Exatamente. Você pode fazer um comparativo, porque a teoria X ela diz que o funcionário, o empregado, ele é preguiçoso por natureza. Já a Y diz ao contrário. Não, as pessoas são cheias de iniciativa, são motivadas. Então você pode relacionar então a teoria X com a administração científica, porque eles justamente criaram processos, estudos, a racionalização, porque eles achavam ali que os funcionários eram preguiçosos por natureza e só desempenhavam as suas atividades quando eles ganhavam ou tinham algo em troca, como o conceito de ônus econômicos, como a gente já mencionou aqui hoje. Professor, o Patrick, do Polo de Blumenau, falando sobre as duas teorias, ele pergunta se o ideal seria seguir um ponto de equilíbrio entre as duas. Sobre as teorias? X e Y. Na verdade, assim, dá para pontuar o que há de mais importante em uma ou em outra, né? Até porque, pensando numa indústria, por exemplo, você não pode deixar o trabalho para ser executado de qualquer maneira, né? Então, você precisa, sim, normatizar o processo. Então, você extrai o que há de melhor em cada uma, considerando as características da empresa, assim como você deve fazer considerando as teorias que já foram estudadas na administração. Você extrai aquilo que pode ser aplicado de acordo com as especificidades que envolvem as organizações. Professor Domingos Pereira, do Polo de Eldorado de Carajás, diz o seguinte, que o ser humano nunca está conformado, ele quer sempre mais. Ele pergunta se isso é bom ou ruim para a empresa. Eu acho uma coisa boa, viu? A zona de conforto ela acaba incomodando a gente e sempre nós precisamos buscar evoluir de alguma maneira. Esse conceito de evolução é que você precisa discutir em termos pessoal ali, né? Então, o que é evolução para você? O que você almeja para a sua vida? Qual é o futuro diferente que você quer do presente? Então, essa discussão você tem que fazer consigo mesmo, até para que você possa identificar ali quais mudanças você pode implementar na sua vida para buscar um futuro diferente do presente. Eu gosto muito desse aspecto de sair da zona de conforto, sair do ponto de equilíbrio da vida, porque isso traz coisas novas, uma situação inovadora e abre a nossa mente para novas situações. Professora Mariana, do Polo de Trairi, ela diz que não compreendeu muito a teoria estruturalista. Qual a finalidade dela? Então, é porque assim, a administração de recursos humanos, ela trabalhou com um conceito voltado somente para as pessoas, né? Porque são as pessoas que determinam o sucesso ou insucesso de uma organização. A teoria estruturalista, ela vai dizer o seguinte, não, uma organização, ela funciona por um conjunto de estruturas interligadas em um sistema aberto. Ou seja, não dá para dizer somente que as pessoas é quem determina o sucesso ou insucesso de uma organização, até porque uma empresa ela sofre uma série de influências, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo. Então, acaba sendo um conjunto de estruturas que devem trabalhar em conjunto para alcançar um propósito em comum. Então, é necessário também observar a empresa como um sistema aberto, não um sistema fechado, isolado, pensando somente no ambiente interno. O professor Elano, também do Polo de Trairi, ele pergunta se a teoria estruturalista é um desdobramento da teoria da burocracia.
assim, tem correlação, mas não é necessariamente um desdobramento, mas a teoria estruturalista ela vai surgir ali através dos pesquisadores para responder questões que as demais teorias não deram conta de responder. Por exemplo, a teoria administrativa, a científica, e até a de recursos humanos, as relações humanas, de certa forma, elas olhavam somente para o ambiente interno, né? Então não dá para dizer que somente o ambiente interno determina o sucesso de uma organização. É necessário observar tudo aquilo que está acontecendo em volta da empresa, como, por exemplo, um concorrente, ações do governo, a legislação, então, a tecnologia, fator cultural. Então, tem tudo isso que influencia as empresas. Professor, o Marcos Rafael, do Polo de Imbituva, acredito que ele quer que você comente aqui sobre uma situação. Ele diz que na empresa onde ele trabalha existe um contrato de banco de horas com os funcionários da produção. Ele pergunta, esse trabalhador ele trabalha mais motivado, recebendo suas horas no final do mês ou no fim de contrato com banco de horas? Qual seria mais vantajoso? Então, essa questão de banco de horas é uma característica muito das empresas quando elas têm uma convenção coletiva já definida com sindicatos ou uma cultura da empresa mesmo. Ela resolve, eu não vou pagar hora extra, sendo que eu posso recompensá-lo depois liberando em uma data a combinar. Então, assim, algumas pessoas enxergam o banco de horas como algo vantajoso, principalmente aquelas pessoas que gostam de ter um descanso, né? E outras pessoas prefeririam ali receber uma remuneração. Então, há vantagens e há desvantagens nesse aspecto. Então, é necessário você observar. O que você acha? É a sua própria opinião que vai responder a sua pergunta. Vamos lá. A Rosângela, do Polo de São Bernardo do Campo, ela diz como lidar com chefes autoritários. Chefe autoritário, né? Aquele chefe que fica simplesmente mandando e desmandando sem ouvir os colaboradores. Eu digo que esse tipo de chefe ele está perdendo o mercado, né? Aquele que não tiver uma visão mais participativa, uma liderança no qual venda os seus sonhos também para os colaboradores, atuam junto deles, participam dos processos. Se ele tiver ainda esse comportamento autocrático, ele está fora do mercado, né? Essa visão autocrática é muito ligada ao militarismo, né? Então, é algo que não cabe muito nas organizações nos dias de hoje. É necessário, sim, um certo controle, mas esse controle também precisa ter limites, né? Limites no sentido de observar que somente mandar ali você pode criar um ambiente no qual não favoreça a melhoria dos processos. Você precisa ouvir o que as pessoas têm a dizer. Tá? Porque as pessoas têm experiências, conhecimentos diferentes, e esses conhecimentos fazem muitas vezes que o processo possa melhorar. Por exemplo, um executivo, muitas vezes ele não tem contato direto com o cliente. Já um vendedor, que é um operário, né, atua ali no chão de fábrica, ele tem contato direto com o cliente e ele sabe ali quais são as necessidades. Então, é necessário ter essa ligação entre o nível estratégico e o nível operacional da organização, como nós aprendemos lá na primeira aula ao vivo. Professor, o Danilo Gomes, do Polo de Salvador, ele pergunta se a motivação pode ser a alma do sucesso. Sim, a pessoa motivada, há muitas pesquisas que dizem que ele trabalha muito mais satisfeito e a consequência disso é uma elevação da produtividade, mas também existe a contrapartida. Não dá para afirmar que somente isso vai garantir a elevação da produtividade. Mas sim, uma pessoa motivada, ela trabalha mais engajada ali exercendo as suas atividades. O Herbert Roger, do Polo do Rio de Janeiro, pergunta: o senhor acredita que o ser humano possa se sentir realmente satisfeito caso uma empresa aplique os conceitos das teorias e escolas? Realmente é possível a satisfação humana? Sim, obviamente você tem que observar as características da empresa, né? Características do negócio, e você extrai aquilo que cabe na sua empresa, né? Não dá para você aplicar cada teoria na sua essência. Vamos lá. O Itamar Gomes, do Polo de Pacajá. O que fazer se um dos empregados estão desmotivados, mesmo que o patrão lhe incentive com abonos nas suas atividades? Olha, a questão da motivação envolve muitos aspectos, não só financeiro, mas como reconhecimento, aquele famoso tapinha nas costas. Agora, se o funcionário não está satisfeito com o trabalho, o que é necessário? Mudanças, né? Então, de repente, ele não está numa área em que
ele goste de fazer aquela tarefa, aquela atividade. Eu digo sempre, ó, trabalhe naquilo que gosta, porque daí você vai carregar um fardo muito mais leve na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Se a pessoa não está satisfeita com o trabalho, às vezes não há uma outra alternativa a não ser trocá-la de função dentro da própria empresa ou simplesmente trocar o colaborador. Daí não tem o que fazer mesmo. A professora Fábia Daniela, do Polo de Brusque, ela diz que não seria correto afirmar que os coordenadores, que estão a maior parte ali com os colaboradores, né, para eles é mais fácil perceber o que motiva cada um. Isso, está correto. Exatamente, até porque o líder hoje ele tem que participar do dia a dia dos seus funcionários, né? Dependendo da dimensão da empresa. Obviamente tem empresas aí com 1000 funcionários, né? Como você consegue controlar individualmente? Não é possível, mas você pode fazer uma pesquisa de satisfação na empresa para entender o comportamento. Essa pesquisa ela vai dizer muito em relação ao ambiente de trabalho da empresa. A professora Graciane Pires, do Polo de Itacumã, ela pede uma opinião sua. Ela diz que a equipe dela trabalha bem unida, mas devido às providências de um dos superiores, né, da aluna, está prejudicando a equipe e ela está sendo cobrada. Ela pergunta se ela deve citar essas questões em reuniões de equipe ou se ela deve falar com cada um em particular. Olha, eu digo sempre, elogios eu gosto de dizer que é bom fazer em público, né? É legal você ouvir um elogio. Agora, uma crítica eu acho que tem que ser algo pontual e individual, longe das outras pessoas. Olha, para dar conselhos mais exatos, eu precisaria conhecer um pouco mais da empresa, estar lá no dia a dia, né? É difícil você emitir uma opinião estando longe da empresa, né? Então, esse é um aspecto, assim, um pouco mais difícil de comentar. Professora Luana Isabel, do Polo de Maringá, ela diz que, de fato, o que faz a produção ser mais eficiente e, sem dúvidas, a motivação tem a ver com os objetivos pessoais dos funcionários sendo alcançados? Sim, né? Obviamente que a motivação é algo individual. Cada pessoa tem uma motivação diferente. Eu tenho uma, o professor Manuel aqui tem outra, e isso é o que vai nortear as nossas ações do dia a dia, né? Então, cada pessoa tem uma aspiração diferente na sua vida. Algumas pessoas, elas são inquietas, querem buscar uma promoção, uma diferenciação. Outras não, estão satisfeitas com o seu trabalho. Então, é algo muito individual, né? Algo muito pessoal. Professora Paloma Figueiredo, do Polo de Olinda, ela diz o seguinte: gostaria que o professor pudesse explicar sinteticamente qual a maior diferença entre as teorias de Taylor e Fayol. Pode-se dizer que a maior diferença é que Taylor se preocupava com a produção e com seus processos, e Fayol foi quem começou a se preocupar com o planejamento e a formalização da administração? Sim. Acho que uma definição boa você colocou, né? A ênfase da teoria administrativa, ela está nas estruturas, na divisão da empresa. A ênfase da teoria da administração científica está no estudo dos tempos e movimentos, né? Então nas tarefas, na parte no que tange ali ao aspecto produtivo. A professora Vanessa, do Polo de Belo Horizonte, pergunta o seguinte: como uma teoria complementa a outra, tem como caracterizar a administração contemporânea? Sim, administração contemporânea é algo ainda que nós iremos estudar na próxima aula ao vivo, onde trataremos de administração por objetivo,